Boa tarde a todas, todos e todos presentes. É com imensa alegria que damos início ao terceiro encontro do projeto de ensino Grupo de Estudos A História em Nós. Antes de iniciarmos a terceira palestra, eu gostaria de fazer um breve comentário. Hoje a palestrante não foi apenas convidada por ser ceramóloga reconhecida pelos seus pares. Sua presença também é afetiva, pois a professora Carolina Kesser foi a responsável pela minha formação acadêmica, desde o bacharelado, no mestrado e no doutorado, além de ter participado das bancas do meu TCC de licenciatura e especialização. Eu gostaria, então, de expressar minha gratidão por ser esse exemplo de ser humano que ilumina todos que o cercam. A Carol não é apenas minha professora e orientadora, ela é também a minha amiga, ela é parte da minha família, e eu sou imensamente grata a ela por me ensinar que o ensino e a extensão são tão importantes quanto a pesquisa, e que a pesquisa só tem significado quando tem impacto e transforma as vidas. Eu quero expressar meu profundo agradecimento a você, Carol, de todo o meu coração. E voltando ao protocolo, para respeitar esse tempinho curto que a gente tem, que é só 1 hora, é com grande prazer que eu apresento a professora Carolina Kesser, doutora e mestre em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo. Ela também é licenciada e bacharel em História pela Unesp, e ela tem 3 pós-doutorados em arqueologia no MAI e 2 em História pela UFPEL. Muito obrigada pela sua presença, os nossos alunos são todos seus, Carol. Olá, gente, boa tarde. Eu prometi que eu não ia chorar, então, né, vamos manter né, os protocolos e etc. Assim. Mas eu quero muito agradecer, então, o convite para participar desse projeto, né, que é a professora Milena, a professora Camila, tem mais um colega no projeto, né, que me convidaram, então, deram essa oportunidade para eu voltar a falar um pouco de cerâmica, de barro, já há um tempinho. Eu agradeço muito, né, a Milena pelas palavras aí, ela sabe que é totalmente recíproco, tem mais gente aqui assistindo que também faz parte de tudo isso. E eu vim hoje aqui falar, né, para vocês um pouquinho sobre cerâmica como um documento. E antes até, né, de começar a fala, né, vocês vão perceber que eu falo para caramba, falo muito, eu vou tentar ficar no tempo para não atrapalhar ninguém, né, para não me exceder muito. Mas antes disso eu queria, né, falar um pouco sobre as questões que estamos vivendo agora, né, sobretudo aí na parte sul. Eu também fui um pouquinho gaúcha, eu morei por 10 anos em Pelotas, então trabalhei na universidade, fiz os meus pós-doc, instalei um laboratório de cerâmica, conheci essas 3 pessoas que, pelo menos na minha tela, estão fixadinhas aqui, né, a professora Camila, a professora Milena e a Dai, a Daiane, que foi também uma aluna, amiga, família, da mesma forma. Então, é um pouco, assim, é um assunto um pouco delicado, de certa forma, né, falar sobre barro, falar sobre lama, falar sobre essas coisas no momento em que o Rio Grande do Sul está passando por esse problemão, né. E eu quero que todo mundo que estiver assistindo, assim, né, tipo, pense um pouco também no que significa, né, vamos não pensar estritamente na questão das perdas, na questão triste do que está acontecendo, mas o quanto tudo isso, essa modificação toda de paisagem, essa modificação de tudo que a gente está vendo, acaba reverberando no que eu vou falar em relação à questão documental, por exemplo, e sobretudo esse específico documento que a gente vai tratar hoje. Então, para quem está aí no Sul, para quem conseguiu, né, tá aqui nesse momento, eu desejo muita sorte, muita força e muita saúde, e para todo mundo que está assistindo de longe, que é meu caso também, assistindo um pouco da minha casa, sendo também avariada, né, de certa forma, e de várias formas, lá mais para o sul do sul, que a gente passe todo mundo junto por isso, de uma maneira um pouco, não sei como, mas passemos, né? Então, é também uma forma de agradecer a esse retorno ao Sul, né? Em São Borja, na Unipampa, que é uma universidade que eu tenho muito carinho, embora eu não conheça essa unidade. Então, é tudo muita coisa. E por isso que eu falei que eu não ia chorar, porque eu acho que é uma coisa muito emotiva, de fato, de várias formas, né? Nós aqui nos conhecemos aí no Sul, ou lá no Sul, para quem não está lá, né? Então, são muitas coisas. Mas, bem, então, antes, né, de ser tomada
falação e emoção, assim, eu vou tentar concentrar um pouco aqui no que hoje eu vou apresentar para vocês. A minha ideia nessa apresentação não foi ser extremamente técnica, trazer muitos autores, trazer muitas discussões, mas passar várias questões sobre esse elemento, né, esse barro, essa cerâmica, a gente vai falar por que desses nomes sendo intercambiados, né, e eu deixo para depois, né, para a posteridade, para a professora Milena, a professora Camila, enfim, pedirem texto, se alguém tiver interesse, outras coisas um pouco mais pontuais sobre essa questão da cerâmica como documento. A gente tinha deixado um texto que é de 1984, da professora Raigano Sarian, da cerâmica como documento arqueológico. É um texto já, né, tem aí 40, né, gente, 40 anos que ele foi escrito. A professora Raiganush é uma das ceramólogas especializadas em Mediterrâneo, trabalha com Grécia, e que formou a maior parte assim, dos arqueólogos clássicos e alguns brasileiros também. E ela escreve esse texto, né, então, há 40 anos, numa apresentação, e lá tem várias coisas importantes que continuam funcionando, né, para a gente entender como é que a arqueologia vai contribuir, então, para estudar a cerâmica, né, as questões técnicas de cronologia, as questões locais e etc. E tem textos muito mais atualizados, embora o dela não esteja datado, né, completamente. É lógico que tem várias coisas ali que já os estudos, né, adiantaram muito, tanto em Mediterrâneo quanto brasileira, arqueologia brasileira, né, pensando assim na área. Mas dá para ler o texto ainda, ele é um texto curto, rápido, e que traz elementos interessantes para a gente começar um estudo mais aprofundado. Como a ideia não é fazer um estudo aprofundado, é mais uma questão de vocês olharem as imagens que vão aparecer e ir pensando por que, afinal, então, que a gente pode tratar o barro, a cerâmica, como um documento das nossas vidas, né, do nosso cotidiano, eu não vou, então, me estender a várias partes teóricas de arqueologia, tá? Então, isso fica para um momento de estudo, um outro, né? Vocês vão conhecer outros pesquisadores da área que provavelmente também vão falar um pouquinho aqui, outro lá, sobre linha teórica, sobre como fazer determinados estudos e tal. Aqui a gente vai um pouquinho mais de outro jeito, né? Um pouquinho mais, espero que um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais lúdico, mais interessante. Então, olhem as imagens, tá? Assim, tem texto ali no meio, que é para eu não me perder muito, não vou ficar lendo demais, mas as imagens, elas são importantes. A Milena está passando para mim, então eu ainda vou, né, tipo, Milena, por favor. E está em PDF, né, não fiz em apresentação, porque eu acabei baixando para ficar mais seguro, e a apresentação está segura, embora a internet hoje não muito, mas tudo bem. Então, algumas coisas que nós vamos aqui comentar, né, nessa apresentação, sobre a cerâmica mesmo como documento. Então, a gente vai falar sobre argila, sobre barro, cerâmica, a gente vai chegar nesse assunto, sobre a questão das jazidas, o ciclo de vida desse material, as etapas de produção de diversas coisas, né? Vocês vão ver que tem um exemplo ali muito particular em recipientes, que todo mundo chama de vaso, mas que são, enfim, para vários usos. As técnicas para se fazer, né? Tem várias outras que não deu tempo de colocar, enfim, senão ia ficar um negócio gigante. A questão do fogo, que é muito importante, que é o elemento principal que faz, então, essa grande diferença, que muda tudo entre o tratamento do barro para essa categoria cerâmica, então, né? Porque passa por uma alta temperatura, então ela se torna durável, ela vai se tornar cada vez mais não só dura, mas ela resiste, muito resistente para usos diversos, que vou falar logo em seguida, os usos possíveis, e então, enfim, por que eu estou chamando ela aqui como marcador cultural, que é justamente o que faz dela ser esse documento. Pode passar, Milena, por favor. Então, a argila, né? Então, por que eu estou falando que é tudo meio intercambiável aqui, né? Então, quando fala lama, barro, argila, a gente está falando desse elemento tão comum na nossa vida, tá aí, né? Então, é horrível, né, gente? Eu não quero ser horrorosa, mas, enfim, choveu um pouquinho em cima da terra, já se criou uma lama, já se criou um barro.
E isso é exatamente o tipo de material que a gente vai utilizar como matéria-prima para fazer uma série de coisas. É um material, então, natural, que é encontrado na Terra, e é composto por vários tipos de minerais. Então, isso já é uma informação para quem quer trabalhar com a cerâmica prestar atenção. Dependendo do tipo de mineral, dependendo do que tem mais, do que tem menos, do ponto de vista da composição desse material, a gente consegue saber de onde ela veio, né? E esse aonde ela veio tem a ver mesmo com as questões geográficas, mineralógicas do solo. Então, isso tem uma grande modificação, uma grande diversidade, no caso de uma argila que venha, vamos dizer, do lado norte de um país e do lado sul ou do outro lado do continente, enfim, tudo vai depender mesmo da onde esse material surge, né? Porque as suas características, afinal de contas, vão dar algumas informações desse elemento. Ela é macia e maleável quando ela tá mole, né? Quando ela tá úmida, maleável quando ela tá mole. Quando ela tá úmida, então quanto mais água ela tem, mais maleável ela fica, a ponto de ficar uma aguinha cheia de terra, até uma massinha gostosinha de mexer. E aí ela pode ser moldada muito facilmente, né? Para ela ser moldada, às vezes precisa se colocar alguns outros elementos vegetais ou minerais para que ela fique plástica, como a gente falaria, né? Que é uma maneira da gente poder manipular esse material e ele não quebrar depois de uma queima ou depois de alguns usos, né? E para ele ficar na forma que a gente quer. Então a gente pode colocar tanto a própria cerâmica cortadinha, um pouco de areia, um pouco de concha ou vegetal. E isso também vai demonstrar, na hora que a gente analisa no conjunto todas essas informações, um tipo específico de tratamento desse material. Então, pode ser que algumas pessoas coloquem mais areia, outras pessoas de outros lugares colocam uma determinada planta, e isso também vai ajudar a gente a localizar aonde que aquele dado material, aquele objeto, enfim, o que a gente está estudando veio da onde, está indo para onde, né? Quando ela vai para o calor, e aí esse calor pode ser uma fogueira, ou pode ser um forno controlado com a temperatura bem fechadinha e tudo mais, ela vai endurecer, né? Ela vai cozinhar, de fato. Então, quem já ouviu aquela palavra terracota, o que a gente está falando é a terra cozida, né? O cota de cozido mesmo. Então, a cerâmica, né, ela acaba tendo essa característica de durabilidade depois que ela é queimada. Antes dela ser queimada, ela pode ser seca. Normalmente, quando a gente faz objetos, a gente tem que secar para tirar o máximo de água possível, para na hora da queima ela não estourar. Mas também tem muitos objetos que são feitos apenas com a secagem ao natural, às vezes no sol, ou às vezes em outros tipos de fogueira mais abertas. Às vezes não é cozido totalmente, então a durabilidade vai ser diferente, etc. E historicamente, então, esse material que é disponível em todos os lugares que tem, muito próximo da gente, ela vai ter uma questão de funções assim muito diversas para muitas gentes, né, para muitos locais. Então, ela acaba adquirindo essa qualidade de documento quando a gente vai percebendo que as suas particularidades, as suas formas de ser retirada do lugar, da onde ela tirou de ser temperada, como a gente fala, né, colocar esses elementos para ajudar na plasticidade, como ela é queimada, como ela é decorada, isso tudo vai servir para a gente entender mais ou menos como que ela vai nos falar sobre quem fez, sobre quem usou, sobre quem largou lá e etc. Pode passar, Milena, por favor. Aqui é uma imagenzinha, então ali ao lado, para quem de frente olha, né, do lado esquerdo acima, uma laminha mesmo, uma lama bem lama. Do lado direito, já ressecado, com essa água já um pouco enxuta, vocês sabem, quebra o solo, né? Eu tenho particularmente uma memória muito boa desses elementos, porque quando eu era pequena, morava aqui, ó, nessa mesma casa que eu tô, tinha a rua era de terra, então quando chovia, fazia aquele barrinho, e quando ela começava a secar, fazia esses craqueladinhos assim, e a gente tirava uns pedação, assim, parecia ovo de Páscoa, né? Esse tipo de argila, quando ela não está totalmente seca, se a gente ficar manipulando e fazendo as coisas, a gente consegue moldar. Todo mundo já brincou de argila na escola, provavelmente, né? Mas aqui a gente está falando daquela que fica na rua, quando seca toda a água. E segurando ali na mão um pedaço de argila retirada de uma mina ou uma jazida, que enfim, tem as suas peculiaridades, dá para ver a questão da coloração, a gente já vê aqui uma grande diversidade, não é
tão grande, mas é uma boa diversidade de cores e de elementos que vão participar. Próximo, Milena, por favor. E isso, então, de novo, tem a ver com a jazida, né? Uma jazida de cerâmica, ela esses terrões que a gente vê por aí, né? Então, essas rochas, elas vão, ao longo do tempo, por ação do vento, da água e etc., diminuindo cada vez mais as suas partículas, e aí, dependendo de como é a formação e etc., ela vai estar localizada junto a essa terra mesmo que a gente vê, vai depender do tanto de umidade e, de novo, como eu falei para vocês, dos elementos. Aí, algumas vezes, a gente já encontra ela na superfície, boas argilas, bom material para ser manipulado, ou vai ter que se escavar um pouco mais além da superfície para chegar nesse veio de argila que vai ser bom para manipulação. Nessa foto, por exemplo, a gente vê esse corte enorme, porque a gente sabe também que tem grandes retiradas de argila, né, para produções industriais. A gente tanto vai falar de uma coisa muito particular, muitas aspas, doméstica, né? Uma coisa muito pequena, de repente, um barro que tem ali, e alguém começou a fazer e fez as coisinhas todas e percebeu que dava para manipular, como todo esse passado tempo que traz a gente em escala industrial, por exemplo, que precisa de grande maquinário, inclusive, para retirar esse material todo. Nisso, vocês também já podem começar a pensar em questões de natureza, sustentabilidade, né? Essa devastação de mata, o que pode fazer, inclusive, com as jazidas, porque a gente precisa de água, a gente precisa de uma certa umidade, a gente precisa dessas propriedades todas para que as argilas continuem funcionando para todas as funções que elas têm. Se a gente vai desmatando, se a gente vai cimentando tudo, se a gente vai asfaltando tudo, essa matéria-prima abundante, ela acaba ficando muito mais complexa de ser encontrada e retirada. A escala industrial acaba facilitando, porque a gente tem grandes maquinários e etc. Mas comunidades mais tradicionais, locais menores, que ainda usam a argila para fazer os seus produtos e conseguir viver, como é que elas fazem se tudo isso acaba? Né? Se lá num cantinho do mangue, se lá em algum outro lugar tem uma boa argila para fazer o trabalho, como é que essas pessoas vão acessar se a gente vai devastando tudo que permite que essa boa matéria-prima seja formada, então. Né? A gente está falando de idades geológicas, mas a gente, lógico, vai esgotar isso em algum momento. Algumas boas jazidas de argila, muito provavelmente já não existem mais em alguns locais. Então, aí, as pessoas precisam trocar a sua matéria-prima, já perdem uma característica cultural, por exemplo, e assim vai, né? Tem que se adaptar e etc. A próxima, Milena. Esse ciclo de vida eu tirei de só avisando, eu detesto, enquanto pesquisadora, professora, fazer o que eu fiz aqui, mas não dava tempo, porque eu boto o link de onde eu tirei a figura, de onde eu tirei o negócio, de onde eu... Isso tudo está na internet, tá? Se vocês digitarem esses trens, daí vai tudo aparecer. Só que eu pus em alguns lugares os links, depois começou a ficar muito cheio, eu tirava os links, então, no fim, ficou meio que mais ou menos. Então, eu usei figuras que estão na internet, né, imagens que estão na internet, algumas são de alguns estudos, outras de blog, outras de tudo isso, mas para facilitar, acabei tirando os links. Não façam isso nunca, nunca, nunca na pesquisa. Sempre tem que identificar de onde você tira o material. E esse aqui eu tirei de um projeto, acho que era... se não me engano, era de Santa Maria, que eu tinha visto ali, né, junto com bolsa e tal, falando sobre a questão industrial mesmo, de normas, né, de como dentro de um projeto deveria se entender essas etapas de um produto para que dentro de uma cadeia de produção fosse permitido que se fizesse todos os grandes projetos, enfim. E eu achei interessante porque essa coisa do ciclo de vida, né, do produto e tal, ele funciona muito bem para cerâmica, porque a gente, como eu estava falando, essa passagem, né, dessas coisas mais manufaturadas para um nível industrial pode acontecer de esgotar. Então, a gente está colocando maquinário pesado, a gente vai interferir com poluição, sei lá, por causa dos grandes materiais, dos caminhões e etc. Aí a gente vai tirar de um lugar, levar para uma indústria que vai fazer uma enorme de uma produção, aí vai ser utilizado, aí tem os transportes, tem isso, tem aquilo, e ao final, se der, né, os resíduos se reciclam.
A nossa sorte com a argila é que ela é reciclável também. Então, coisas que se quebram, coisas que não são usadas, e ainda mais, eu acho que isso funciona muito perfeitamente, assim, nas menores produções, porque acaba ficando caro, se você toda hora quebrar um negócio e jogar fora, você recicla. Basta juntar um pouquinho de água naquele material que está endurecido, aquilo com o tempo vai começar novamente a se desfazer, e é possível de se usar para outro objeto, para outro uso e assim por diante. Então, é legal pensar nessa questão toda, porque a gente vai falar sobre questões de impacto ambiental, né, quando a gente fala da cerâmica também. Talvez a gente não fale de tanto impacto assim mais antigamente, mas hoje em dia, com certeza, a gente já pode falar muito bem sobre esse uso sem fim das coisas da Terra, né? E isso a gente vê como impacta muito o nosso cotidiano também. Próximo, Milena. E aí, assim, essas são informações bem geraizonas para a gente entender a matéria-prima. Quando a gente pega essa matéria-prima e vai fazer o uso dela, a gente tem algumas etapas de tratamento e assim por diante, né? Então, a gente tem a coleta, então existem pessoas que são especializadas, vamos dizer, em tirar a cerâmica de um determinado. Carol, eu acho que você tem que ligar e desligar o microfone, deu um problema aqui. Eu acho que agora dá. Abre e fecha. Agora foi. Não, estava vindo uma mensagem que aconteceu alguma coisa da organização e eu não tinha permissão para abrir. Mas agora deu certo. Então, assim, gente, eu não sei como é que eu estava falando anteriormente, mas enfim, existem pessoas que vão retirar esse material. E aí, quando eu fui uma vez para o Espírito Santo, existem aquelas paneleiras que são produções artesanais de panelas de muqueca, e o barro, ele é retirado do mangue. E os homens é que vão retirá-la do mangue, né? Porque tem que passar o mangue, tem que ir de barco, tem que achar onde está a melhor argila, retirar tudo aquilo, carregar de volta e aí distribuir para cada uma das artesãs e assim por diante. Então, aqui nesse quadradinho primeiro aqui da esquerda, a gente está vendo bloquinhos de cerâmica perfeitos já, que a gente pode tanto comprar na papelaria ou em lojas de artesanato. Então, já são cerâmicas tratadas, já são cerâmicas prontas para uso. Mas, em vários lugares, né, numa produção grande de coisas de barro, normalmente essa cerâmica ela vai precisar ser tratada, ela vai precisar ser temperada, que foi como eu falei para vocês antes, porque se ela não for uma argila muito boa e que vá se manter com as suas propriedades depois que a gente modelar, ela pode rachar, ela pode quebrar muito facilmente. Então, esse tempero é aquilo que eu falei, é inclusão de pedrinha, inclusão de areia, inclusão de vegetais, inclusão de matéria orgânica, no fim, para ela ter uma elasticidade, uma plasticidade, que quando ela vai ser modelada, ela aguenta a forma que ela vai ter. E tem esse tal de wedging, que é esse amassamento da pasta cerâmica. Então, tem esse feito na mão mesmo, normalmente é para quantidades pequenas, né, quando a pessoa vai trabalhar. Então, você amassa, 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 e isso vai servir para estourar todas as bolhazinhas de ar que tem dentro dessa massinha, porque na hora que a gente, novamente, né, na hora que a gente faz a forma e depois queima, todas essas coisinhas que vão estar ali dentro, gotinha de água, buraco de ar, vai fazer esse material na hora do aquecimento inchar e muito provavelmente estourar. Então, para não correr risco das peças se estragarem por conta mesmo dessas propriedades dela, né, do ar que está ali no meio das moléculazinhas, do ar e da água também,
tem esse momento, então, de amassamento. Então, se amassa, 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 até que essa pasta fique muito homogênea, né? E pode tanto ser na mão para produções um pouco menores, porque é muito difícil, você tem que ficar amassando na cara esse negócio. Então, às vezes, você precisa de 2 quilos de argila, é pesado, né? Então, é uma boa alternativa para academia, né? Quem quiser, porque é um trabalho de força, um trabalho de delicadeza e de força. Aqui é uma das técnicas em que o artesão ele vai virando, então vai fazendo essas curvinhas e depois ele amassa tudo, corta e olha e vê que está tudo bem. E quantidades muito maiores o pisoteamento, né? Então às vezes são quantidades enormes, vai botando argila em cima de argila e a galera fica pisando em cima. Algumas comunidades ainda tradicionais usam isso, outras pessoas fazem em pequena quantidade, então, ateliês, normalmente, já faz o seu amassamento, tudo vai depender do tamanho da produção, no fim das contas, né? Então, já tem mais um dado aí para vocês se lembrarem, que é a questão da mão de obra, né? Então, sendo artesanal ou sendo industrial, a gente está falando de especialistas, a gente tem aquela grande discussão, sobretudo na história da arte, né? O que é artesanato e o que é arte, afinal de contas. E quantas coisas de cerâmica a gente olha e fala, mas isso é arte pura. Mas não, é uma coisa menor, é um saber fazer, é algo realmente artesanal. Então, assim, tá no meio dos dois. Quem quiser achar que é só artesanato, tá bom, joia, acha. Quem acha que é arte, pode achar também. Eu acho que fica nesse universo mesmo do conhecimento e das tecnologias desenvolvidas pelas pessoas ao longo do tempo, né? Então, não é simplesmente pegar o barrinho e fazer. A gente faz, mas isso não quer dizer que necessariamente a gente vai conseguir manter o que a gente fez intacto, porque precisa se ter um certo conhecimento. E eu aprendi com a minha professora de cerâmica uma vez, que a gente pode fazer tudo com a cerâmica, mas a gente só com argila, tá, gente? Quando eu falar cerâmica, porque queimou. Mas argila e a cerâmica, enfim, a gente consegue fazer tudo, desde que ela queira. Quem manda no trabalho, no objeto, é o barro. Então, a gente pode tentar tudo que a gente quiser. Se o barro não está com as características ideais, se está um dia mais úmido, se está um dia mais seco, se a queima foi esquisita, ele não deixa você fazer. Então, às vezes, é um material com vontade própria também, né? Agora, as pessoas conseguem dominar, então por isso que a gente está falando de gente especializada, são especialistas, são ceramistas, tá? Próximo, Milena. Milena? Oi, foi. Aqui, assim, existem diversas técnicas, né, para fazer o objeto que você quer. Eu tenho aqui alguns exemplozinhos para vaso ou para recipientes, como a gente fala. Essa primeira técnica do lado esquerdo, que é de acordelamento, ou tem outros jeitos de falar, é fazer cordões, e aí você vai colocando cordão em cima de cordão e vai costurando, né? Se vocês conseguirem observar ali do lado interno, tem um passando de dedo, assim, né? Exato. Milena vai passando para a gente ali o cursor, porque ela sabe, ai meu Deus, porque ela sabe o que eu estou falando, então vai olhando o cursor também. Que você vai costurando, vamos dizer assim, essas etapas todas que estão separadas. Tem que estar bem costuradinho, bem alisadinho, tudo bonitinho, porque senão ela vai soltar, né? Então, se passa, às vezes, uma argila bem mole entre essas camadas para ficar bem grudadinho. Na parte superior é uma técnica de beliscar, vamos dizer assim, você faz ali uma bolinha, um quadradinho, enfim, dependendo da forma que você quiser dar para esse negócio que você vai fazer, você coloca o seu dedo no meio e vai puxando, né? Então você usa esses movimentos do dedo, assim, delicadamente, para ir subindo as paredes desse recipiente. Na parte de baixo, tem alguns instrumentos, esses instrumentos e essas técnicas, elas existem há muito tempo. Aqui embaixo a gente tem, claro, uns instrumentos de metal, né, e o cabinho de barro, mas tudo é instrumento para cerâmica, tá, gente? Desde uma pedrinha, desde os gravetos, desde um osso de animal, até essas mais modernas, que são feitas de madeira, refinadinha, todo mundo, né, tem indústrias, né, produções de material, então, com material de madeira lixado, com partes de metal, a gente usa muito
por qualquer coisa. Sabe, vocês estão vendo aqui na fotinho de cima, tem uma esponjinha redonda, e embaixo tem um negocinho ali onde está a Milena apontando, aí é meio que um pentezinho. Do lado mais cinzento, isso daqui é para raspar, né, para fazer a raspagem da superfície, ficar tudo bem lisinho, mas a gente usa tranquilamente um cartão de crédito vencido, por exemplo. Então, dá para usar qualquer coisa. O melhor instrumento para trabalhar com a cerâmica são as mãos. E aí, tudo que a gente vai adicionando é para ir melhorando mesmo toda a finalização da peça, toda a garantia que ela vai ficar boa o suficiente para depois ser usada ou para ser queimada e usada posteriormente. O próximo, Milena. E aí, a gente tem uma grande ajuda, né, para determinados recipientes, que foi a invenção do torno, né? Ele vai lá para trás, assim, nas datações enfim, de quando existe gente na Terra, lá pelo Neolítico, um pouquinho antes até, que você ou eles, no caso, inventaram essa superfície que gira numa velocidade tal que quando você coloca ali a sua argila e vai trabalhando, esse giro mantém uma certa ordem, vamos dizer, no trabalho que você está fazendo, porque ele vai permitir que você faça as paredes mais finas, as coisas um pouco mais simétricas e assim por diante. Aqui tem uns exemplos de tornos que funcionam mecanicamente com as pessoas, né? Ou o pé, nesse primeiro à esquerda, que tem essa roda, que daí a pessoa vai girando ela com o pé. A parte de cima, que tem um senhor ali trabalhando no seu vaso, e essa pedra do torno, que ele às vezes gira com um grande graveto, essas pessoas trabalham sozinhas, é impressionante, joga no YouTube, é interessantíssimo ver uns velhinhos, fazendo esse tipo de trabalho. Pega uma varetona, coloca num buraquinho que tem nessa pedra, gira enlouquecidamente, e quando ele para, né, de ele mesmo girar, ele tira essa madeirinha, senta no chão e vai fazendo as coisas até o giro começar a diminuir. É um trabalho maluco, né, assim, mas é realmente uma destreza de saber a velocidade, de saber quanto que ele tem que girar para aquele material continuar girando sozinho, porque não tem ninguém mais para ajudar ele, e o quanto ele precisa subir o material e tudo e retirar a ponto realmente enfim, dele conseguir fazer tantas peças. Embaixo é uma iconografia, né? Uma imagem de um vaso grego antigo mostrando, por exemplo, um ceramista fazendo a forma e um menininho sentado ao lado girando o torno. Então ele está fazendo, né, essa vez aí do giro, que o de cima faz sozinho, que o do lado faz com o pé, e que hoje a gente faz com energia elétrica, né? Liga na tomada, aperta o botãozinho, aquilo fica girando na velocidade que a gente quiser. Mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer sem os outros tipos de tornos. Eu sempre tenho problema com torno forno, hein, gente? Plural disso daí sai tudo errado para mim. Mas com todos esses tipos de torno mecânico, assim, no caso que a gente mesmo vai trabalhar, quanto o elétrico. Tá? Então, tem os elétricos para ajudar a nossa vida hoje. Isso não quer dizer que não dá para fazer de outro jeito, não. Próximo, por favor. Nas etapas. Aí a queima, que é o que vai transformar para a gente, no fim das contas, esse barro, simplesmente barro ali, que está ainda úmido, que ainda está mole, que pode ser seco ao sol, mas que vai garantir uma durabilidade um pouquinho maior quando passa por esse processo da alta temperatura. Aqui a gente tem dois exemplos de forno a céu aberto, de queima a céu aberto, né? Então, essa mais abaixo é das paneleiras do Espírito Santo, né? Que deixam mesmo a céu aberto. E ao lado, minha gata começou a bater na porta, porque fecharam a minha porta, agora a gata quer sair. Então, se estiver fazendo uns barulhos, é gato. Aqui trabalhamos com gato. Então, tem esse a céu aberto, que o material vai sendo cozido diretamente, não é em cima, né? Mas muito próximo da chama. Então, às vezes, pode acontecer uma queima desigual, mas aqui, no caso, é super controlado, elas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem posicionar, sabem controlar o fogo, né? O elemento temperatura é muito controlado por essas pessoas, porque elas sabem fazer. E ao lado, o mesmo princípio, né, com esses vegetais, e que daí vai se colocando
o fogo nessa lenha, e aí ela vai cozinhando, tanto com a chama, quanto também com os carvões ali que vão ficando. Próximo, por favor. E esses fornos, então, já fechados, que tem outro especialista também, né? Tem o especialista. Então, o especialista que tira, o especialista que mexe naquele material todo para deixar ele mais homogêneo, o que transporta, a pessoa que vai fazer o objeto e a pessoa que vai tratar do forno. O forno é o grande, né, o grande elemento, para além do torno, inclusive, dessa melhora dos produtos de argila, porque começou a se, né, ensaiar aos poucos esse controle de temperatura, o abre e fecha das portas e janelas dos fornos, e aí sabendo-se que tem um determinado momento da temperatura que o material ele vai ficar mais duro ou menos duro, se tiver com uma temperatura muito, muito alta, descontrolada, o material ele passa, né? Ele se passa da queima, ele não fica queimado, carbonizado, às vezes ele derrete de novo. Então, o controle da temperatura é uma tecnologia muito impressionante que antigamente se fazia no olho, né? Com aquele começa testando e errando, perdendo material, e depois vai se vendo de fato como é que aquilo vai funcionar. Quando que abre, quando que fecha a ventoinha, quando coloca mais carvão, quando coloca mais material verde, e assim por diante. Na figurinha do meio, a gente tem um forninho, né, com a temperatura ali do lado, tá pequenininho, mas acho que dá para ver, tem ali o reloginho, né, da temperatura ali do lado, então é um controle outro, assim como o torno elétrico, o forno elétrico ou o forno a gás caseiro também vai funcionar com os controles de temperatura. Então, acaba sendo mais fácil, sobretudo para a gente que não é tão tradicional assim, e às vezes não vai conseguir controlar. Um segundinho, gente, eu preciso abrir essa porta, senão essa gata não vai parar. Desculpa, espera só um pouquinho. Perdão. Bem, pode ir para a próxima. Ah, claro, eu abri a porta, o que ela fez? Se deitou na minha frente. É assim que funciona. Então, a questão do processo de tecnologia da queima, então, é algo que é fundamental para que a gente entenda por que até hoje a gente consegue encontrar objetos inteiros ou fragmentos de cerâmica. Aquilo foi queimado tão controladamente, numa temperatura tão alta, que pode acontecer várias coisas. Pode desabar um negócio, pode pegar fogo, pode ser quebrado, mas isso vai ficar preservado, porque ele vai adquirir uma durabilidade muito grande, né? É lógico que uma hora isso daí pode desaparecer. Muita água, quebrar em muitos pedacinhos, isso vai tirar, lógico, a forma, né, desse seu momento, assim. Mas, afinal de contas, a gente consegue até hoje achar muita coisa velha, porque durou, porque teve-se essa tecnologia da queima com temperaturas diferentes. Então, os processos de queima, então, da argila, tem esses dois momentos, são duas etapas. Uma primeira queima, normalmente, quando a gente faz o objeto, a gente deixa ele secando um pouquinho antes, ele não vai direto para o forno já molhado, porque é parte do mesmo princípio que eu falei daquela manipulação para quebrar as gotículas de água. Se você colocar o barro muito molhado dentro do forno, ele vai possivelmente torrar, ele vai se aquecer e tudo, mas ele pode explodir porque tem muita água nele. Então, se deixa ele secando ao ar livre um tempo, e aí depois é que ele entra pro forno. Existem várias etapas entre a confecção do objeto e a entrada dele no torno, né, que não dá tempo de eu falar todas, porque elas entram até nesse momento da decoração. Se você for usar uma pedrinha, por exemplo, fazer raspar, você está brunindo, você está fazendo um tratamento da superfície. E aí, às vezes, você não precisa nem passar uma camada do que a gente chama, do que foi traduzido, mas a gente usa, mas não é a melhor palavra, que é o verniz, que é a tinta feita de barro mesmo na superfície.
né? Então, você pode colocar um monte de coisa em cima depois que está terminado, antes de ir para o forno. E aquilo seca, e aí vai para essa queima, então, primeira, que é essa queima do biscoito, né? Então, nessa primeira, você coloca em temperaturas mais baixas, aquilo vai tirar totalmente o que sobrou de umidade da primeira secagem ao ar livre, etc., e já deixa o material suficientemente duro para que, se você quiser parar o processo aqui, você para. Mas, próximo, por favor, Milena. Tem a queima final, tem a segunda etapa, que é, então, essa parte em que você passa esse esmalte, esse verniz, essa argila colorida ou não por cima, e aí depois você manda de volta para o forno numa temperatura super alta, e aí o fogo e os processos químicos que ele vai provocar nesses minerais, em todos esses elementos, vai fazer com que as cores apareçam, ou com que fique muito mais vitrificado, ou que fique, enfim, da maneira que você idealizou aquele seu objeto. E é uma temperatura muito alta. E essa temperatura, ela também vai depender dos elementos que estão entrando lá. Existem algumas cerâmicas, algumas argilas que são tão delicadas que elas não precisam de uma temperatura muito alta. Todo mundo que é um pouco viciadinho em Instagram, por exemplo, como eu, existem páginas e páginas de ceramistas e etc. E para vender produto, porque a gente continua usando cerâmica até agora, né, gente? Muitos colocam esses processos enquanto eles estão fazendo. E tem umas pessoas que trabalham com porcelana, que é um derivado ali mais delicado, né, da cerâmica, que às vezes as pessoas queimam com um maçarico apenas, para fazer essa primeira secagem e continuar fazendo o processo todo, porque é diferente do barro, né, que vem assim nessas características. Então, assim, é um pouquinho diferente. Dá para secar também com um secador, com alguma coisa, se precisar ser um pouquinho mais rápido. Eu falei para vocês que eu morei em Pelotas e que eu tinha uma professora de cerâmica lá. Tinha vezes que a gente fazia o objeto e ele ficava um tempão para secar, porque Pelotas era muito úmida, então às vezes era capaz do produto, né, um vaso, uma escultura, alguma coisa, ficar mofado e não ter secado, né? E aí na queima, aquele mofinho, aquele bolorzinho que pegou no objeto, faz alguma alteração, seja na cor, seja até mesmo, né, pode dar algum problema depois na durabilidade. Mas esses momentos são importantes, e essa primeira passagem no forno é justamente para tirar toda a umidade, e aí depois a gente vê o que faz com o que sobrou ali para a gente botar na segunda queima. Espero que vocês tenham entendido isso, porque eu vi que eu fui falando, fiquei pensando, lembrando e já, né? Próximo, Milena. É esse, assim, das etapas da queima, que são esses processos, então, que são fundamentais, porque aí ela vai ficar durável, vai ficar funcional, e eles, né, assim, tudo é como a gente quer, esteticamente atraente, mas atraente é para quem faz e para quem compra, né? Então, é a mesma coisa para tudo. Às vezes tem uma decoração incrível, uma superfície maravilhosa, mas eu não gosto muito de estar esquisito, tá com cara esquisito. Isso tudo é questão artística, né? Então, depende muito da estética ali de quem fez e quem vai utilizar. E como eu falei para vocês, é uma tecnologia de precisão, né? A questão da temperatura, do tempo que se deixa lá dentro e etc., é muito sabido, essas coisas são muito controladas, porque é isso que vai dar esse resultado esperado, né? Então, aquele projeto todo que um artista, que um artesão faz, tem que chegar lá no final perfeito. Então, se ele criar cortal, ele tem que mexer, manipular direito nos pigmentos, com a sua argila para dar tudo certo. Então, existem testes e testes e testes. Isso tudo a gente está falando, quer dizer, eu estou falando pensando agora, como a gente faz milhões de testes e não sei o quê. Então, pega essas informações e joga lá para trás, quando não tinha tanta diversidade material, e não estou falando da matéria-prima, mas estou falando de material, de ferramenta, de períodos de teste, de controle, etc., que era tudo feito por comunidades, às vezes, que não estão tão organizadas como a gente está no nosso mundo, né, capitalista. Nós estamos falando lá de trás, inclusive indo para antes do presente, ou que a gente às vezes chama de pré-história, ou neolítico, como a gente quiser nomear. Então, a gente está falando de períodos muito antigos em que tudo isso também era feito, mas não com a facilidade e a diversidade de materiais, né, que a gente tem hoje em dia.
Próximo milênio. Então, o fogo é a coisa mais importante do procedimento, então, da argila para a cerâmica. Se não está com o fogo no meio e não teve essa queima controlada, nem sempre a gente vai chamar de cerâmica. A gente pode chamar de algumas outras coisas, mas a cerâmica é essa que passa por esses dois processos, tá? Então, aí só um desenho bonitinho para a gente se lembrar dessas duas etapas de queima. Coloca o objeto no forno, uma primeira queima com uma temperatura mais baixa, retira, espera esfriar, é claro, é que nem fazer biscoito de comer, é igual fazer bolo, a gente não mete a mão de qualquer jeito, tem que esperar um pouquinho antes de tirar, é o cozimento, é exatamente isso. E a última etapa, depois que se faz todo o tratamento que se quiser dessa superfície, passando o esmalte, passando essa tinta, volta para lá, tem essa queima super alta, que também vai ter uma série de mudanças ali para dar o produto final com a cor, com o efeito que se espera. Próximo, Milena. E aí, então, a gente já falou um pouco de técnica, a gente já falou um pouco desse conhecimento, a gente já falou um pouco das pessoas que tradicionalmente aprenderam a fazer e continuaram fazendo. Desse jeito, passando de um para o outro, passando adiante, a gente, hoje em dia, num ateliê cerâmico ou numa olaria que vai fazer tijolo, que vai fazer, usa muito parecido os mesmos processos. Então, a gente coleta, a gente manipula esse material para ele ter as características que a gente quer de maleabilidade, de plasticidade. A gente, então, pisoteia, a gente arruma todo esse material em algum lugar, depois a gente faz o nosso objeto da maneira que for, seja na mão, seja com um molde, seja cortando, seja uma escultura, seja um vaso, seja um copo para tomar alguma coisa, seja uma moringa ou aquele filtro de barro, etc. Tudo isso a gente está usando a mesma matéria-prima e utilizando todos esses conhecimentos que vieram desde então. E aí esse uso acaba sendo multifacetado. Quando a gente chegar no produto que a gente quer, a gente percebe o quanto a argila está a nosso favor para fazer tudo e qualquer coisa, né? Então, graças à sua plasticidade e à sua dureza, ela vai ficar para sempre aí sendo utilizada, seja no quintal de casa, seja numa grande indústria, para fazer uma série de coisas, de artefatos. E, é claro, a gente precisa, né, pensar de novo que, por ser um recurso natural, há possibilidades de se esgotar. A gente pode criar argilas com os elementos minerais e etc., preparar e deixar tudo bonitinho, mas a gente sempre vai começar a recorrer ali na jazida, ali na terra e na água. Tá? Então, acabando a nossa água para viver, acabando a nossa terra, a gente vai começar a não ter mais cerâmica. Espero que esteja longe, mas a gente, como eu falei, alguns locais, alguns locais particulares, talvez hoje já não tenham mais boas cerâmicas para aquela comunidade, para aquelas pessoas ali fazerem como de costume. Próximo, Mileninha. E aí, aqui, como eu falei para vocês, a questão das imagens, vamos olhando que agora vem uma sequência de um monte de coisa de barra de cerâmica, de tudo, só para a gente dar uma olhada, para daí ir encaminhando para essa questão mais final de como que isso tudo acaba virando documento, por que que isso tudo é um documento. Então, a gente tem, na construção, vários materiais, são vários, então eu estou dando 2, 3 exemplos, mas vocês podem se jogar num Google, vão numa olaria, vão num ateliê, vocês vão ver um monte de coisa, né, sendo fazendo coisas com essa matéria-prima. Então, existem esses tijolos, né, essas construções, tipos de construções, como o da taipa de pilão ali, que tem os moldes, e aí você já vai construindo a parede, né? Tanto o mais tradicional, carinha, colocando lá, ou esse já mecanizado, que são instrumentos já feitos para facilitar a vida e subir paredes mais rapidamente, ou a própria confecção dos tijolos, que quando eles são feitos assim, com uma queima menos específica, menos quente, menos controlada, é o adobe, vai formar esse tipo de tijolo um pouquinho mais friável. A gente sabe que se a gente pega um tijolo e taca no chão, ele se espatifa, diferente de alguns outros elementos que mesmo quando bem queimados, às vezes vão quebrar, porque é friável de certa maneira, mas esse daqui é um pouquinho mais cru, vamos dizer assim.
E as telhas, né, essas telhas de períodos mais recuados, ou chamadas até hoje coloniais, que é daquele nosso ditado, fez nas coxas, que é, né, utilizar a própria superfície da coxa como molde, modelo, para essa curvatura das telhas, né? E isso daí vocês vão vendo que historicamente é bem interessante, né, de entender como essas coisas vão sendo feitas, quem faz, né, quando é uma grande produção, quem é que está trabalhando para formar esses objetos e etc. Pode passar no próximo, Milena? E aí, algo que a gente já conhece um pouco mais próximo da gente, que a gente compra na casa lá de material de construção, os tijolinhos, né, mesmo ali presos com uma argamassa, com cimento, mas saibam que também já foi utilizado nesse meio o próprio barro, né, com essas propriedades aí de colar um objeto no outro, as telhas normais que a gente tem em cima das casas, essas ceramiquinhas expandidas, que são essas bolotas aí que coloca no vaso, porque daí você joga água e controla um pouco mais o encharcamento do solo. A cerâmica ela é também utilizada para isso. Quanto mais barro ali você tem, mais um lamaçal fica. Então, a própria argila, quando colocada em outra dinâmica ali, ela segura um pouco mais a água e aí não encharca o solo, não mata a sua plantinha. E um azulejo, também feito de barro, de cerâmica, e esse modelo português, por exemplo. Então, essas coisas aqui a gente vai vendo em diversos momentos aqui, falando um pouco sobre esses usos e esses modelos decorativos, enfim, que a gente às vezes bate o olho e sabe do que está sendo falado, né? Então, esse azulejo é muito característico da produção portuguesa, por exemplo, que veio para o Brasil também, né? Então, esses grandes paredes, ou às vezes um chãozinho com essa decoração, a gente sabe que tem uma influência de Portugal. E que hoje em dia é bastante caro conseguir esse material, seja os mais antigos ou mesmo a produção hoje, porque é muito delicado, né? É um tipo de produção delicada, mesmo quando industrializado. Aí não é à toa que a gente compra aqueles negócios que cola, esqueci o nome daquilo, que bota Ai, gente, que bota na cozinha, na frente, aí você cola assim um negócio de vinil e não sei o que lá, com essas formazinhas do azulejo, porque o azulejo é muito caro, então a gente cola um negócio. Não é Durepox, não, é aquele... Imã, é um imazinho, né? Não é uma coisinha que tu põe atrás, não é? Aquele... Oi? É que eu achei que fosse tipo um imazinho que você coloca atrás, assim, e que gruda. Isso daí a gente pode fazer para imã de geladeira, por exemplo, né? Mas mas tipo papel de parede, né? Que é como a linha que comentou, que você compra de lona, tem coisas de vinil, né? Que elas têm essa cola atrás e você cola adesivo. Nossa, Maria de Lourdes, adesivo, a palavra que me fugiu. Adesivado e faz de conta que você tem uma parede de tijolinhos portugueses. E, na verdade, é uma reprodução, porque o próprio material é muito caro. Próximo, Milena. E aí o uso do barro nas construções, né? Alguns exemplos de habitação, então, de pau a pique ou a taipa de mão, que daí você entrelaça as madeiras, que normalmente é bambu, e aí vai preenchendo com o barro. E aqui tem alguns exemplos. O primeiro, um pouquinho mais, vamos dizer assim, irregular, porque ele não está sendo feito com uma bela precisão, e que tem casas ainda até hoje nas roças por aí que são feitas com o barro, então entrelaça-se esse material de suporte, né, que são as madeiras, a fundação e etc., e vai preenchendo, como está nessa imagem à direita abaixo, com o barro, e aí vai se alisando, então não necessariamente você faz os azulejinhos, você vai pondo aquele barro e vai amassando ele para ele ficar presinho na sua estrutura. Aí eu coloquei esse de baixo à esquerda, que é a casa moderna, porque hoje em dia tem muita gente que está reutilizando essas técnicas de uma maneira pensando em sustentabilidade, a questão da própria temperatura dentro dos lugares, né? Essas casas feitas de barro, de tijolos, elas costumam ser um pouco mais frescas do que os nossos materiais de construção mais comuns, né, do que o cimento, aquelas telhas brasilite, essas coisas. Então, o barro, ele, inclusive, faz um grande favor para a questão da manutenção de temperatura. E tem muitos arquitetos fazendo
casonas, casões incríveis de adobe ou de pau a pique, para ficar mais legal, mais bonito. Devem ser projetos caríssimos, embora a gente esteja falando de barro, que é uma coisa tão à disposição em termos, né? Pode passar o próximo. Esse aí tem um link, depois pode aparecer, mas são alguns exemplos de algumas casas de Burkina Faso, lá na África. São pequenas aldeias, elas são aldeias circulares, né, que são construídas com barro, de cima a baixo. A estrutura toda é um barro alisado, muito bem tratado, né, tem uma superfície super bem tratada, então se faz toda a estrutura da casa com o barro. E assim, tem alguns lugares, se vocês entrarem na internet, vai falar das tribos, como é que eles falam? As tribos proibidas, porque são aldeias que ficam ali perto de Gana e que têm várias tradições e culturas, vamos dizer, né, tribais, assim, com nomes muito específicos. Essa daqui, em particular, esse modelo em particular, são as mulheres quem fazem essas decorações. Muito provavelmente todo mundo da aldeia está construindo e tudo, mas a decoração toda ela é feita por grupos de mulheres. Então é sempre, sempre, sempre um projeto feminino. E aí a gente está vendo que interessante que elas vão lá, fazem, né, essa decoração interna e externa. Tem coisas muito coloridas, geométricas. Nessa figura de baixo dá para ver que tem aplique, né? Então dá para ver essas decorações todas para além da pintura. E é muito interessante. Então, um dia vocês joguem aí na internet, vocês vão ver outras coisas muito coloridas, belíssimas. E vocês veem esses padrões, né? Os padrões que vão circulando pelo mundo em diversos tempos e locais, né? Então, aí tem vários padrões geométricos. Às vezes tem bichinho, às vezes tem gente, enfim. Né? A criatividade está aí e vai sendo usada. Próximo, Milena. Gente, eu preciso correr na Milena, já são 6h30, Jesus. Pode ficar mais uns 10 minutinhos a mais, tá bom? 10 minutinhos? Tá bom, tá bom. Bem, algumas outras habitações, ou, enfim, né, construções importantes de barro. Então, tem essa cidade de Chiba, no Iêmen, que eles chamam de Manhattan do deserto, que são prédios enormes. Tem alguns que eles chamam até de arranha-céu, porque eles são muito altos e eles são todos feitos de barro também. Próxima, vamos correr, então. Vamos correr, porque tem bastante figurinha para a gente ver. Lá no México, né, em Oaxaca, tem essas casas também, são aldeias, vilas grandes com casas de adobe, tanto parecidas mais ali com aqueles de taipa, né, que a gente de pau a pique, desculpa, que a gente estava falando, ou taipa de mão, como outras um pouco mais sofisticadas, né? E aí eu deixei no exemplo embaixo, onde tem essa coisinha circular, esse muro circular cheio de vegetações e etc., e os muros, que são um centro de artes hoje em dia lá na cidade, em uma das cidades ali da região, que foi um projeto de um arquiteto e é todo feito de barro também, né, com a mesma técnica que fazem essas casas, dessas fotos branco e pretas, que são fotos antigas, né, mesmo, e modernamente, se você vai lá hoje em dia, você vai ver esse tipo de construção também, em hotel, tem hotel toda de adobe, é muito interessante. Então, assim, por todo mundo espalhado nos continentes, existem exemplos de habitações feitas só de argila. Próximo, Milena. Opa, não. O que aconteceu? Acho que você apertou o link. Olha, saiu na casa cor. Cuidado com o link, porque vai te levar para o lugar. Por isso que eu devia ter tirado todos, né? Acabei não conseguindo tirar. Volta, Milena. Aí, habitações, a próxima. Aí a gente tem os recipientes, no fim das contas, né? Então, todos os vasos, coisas, troços que a gente coloca coisa dentro, usa para comer, usa para guardar, usa para tudo, né? Então, a gente tem aqui à esquerda um tipo de vaso chinês. Então, olhem as datações, olhem a diversidade, quanto tempo a gente está falando, feito de barro, uma conchazinha e um vaso gregos, né, ali que são
bem também secos ao sol, ou com muito pouca temperatura de fogo para se manter até então. Se vocês olham esse da direita, com esses geométricos, e pensam naquelas casas em Burkina Faso, a gente está falando do continente africano e a gente está falando da Europa, né? Então, como essas coisas vão aparecendo, ali no cantinho esquerdo a gente está falando de China, mas a gente também encontra coisas muito parecidas no Amazonas. E esses objetos em cima, na Polônia, por exemplo, né, que foi encontrado a mais recente, isso também vocês encontram facilmente na internet, esse primeiro objeto cheio de furinho embaixo foi estudado, né, o conteúdo, resquícios de conteúdo, e viram que tinha muita proteína animal, proteína de leite. E aí estão interpretando esse objeto cheio de furinha como uma queijeira. Então, a gente já fazia queijo há muito tempo com o leite dos animais que se tinha à disposição, cabrito não, gente, cabra, vaca, enfim, e a cerâmica sendo utilizada ali como esse recipiente para se fazer o queijo, né? Então, olha só, até estudando dentro desses materiais, olhando a superfície, etc., a gente pode saber até o que era consumido e o que era feito nesses determinados momentos. Próximo, Milena. 2 exemplos de cerâmicas feitas em locais diferentes, vocês podem entrar no Metropolitan Museu de Arte, e vai aparecer tudo isso para vocês fuçarem. Na parte de cima, por exemplo, a cultura mochica, né, moche, peruana, saiu um peruá ali, mas é Peru, com essas diversos tipos de recipientes, seja para uso de comida, seja para uso ritual, seja uso musical. Algumas desses objetos se coloca água, sopra, sai barulhinho do passarinho, sai um monte de coisa. E na parte de baixo, gregos, né? Assim, que é o exemplo, né? Essa linha embaixo de cerâmica ática de figuras negras e vermelhas é o grande exemplo de queima, né? Do top do controle do fogo, né? Que se faz para adquirir essas cores. É o mesmo processo, o mesmo procedimento de passar a tinta, botar no forno, aquilo queimar, mas dependendo do jeito que isso vai ser feito, controlando bem a temperatura, a cor dos desenhos ou vai sair em preto ou vai sair em vermelho, que é a cor da tinta, tem a ver também com esse conhecimento da queima. Pode passar? Outros objetos, outros artefatos, então a gente tem essas bonequinhas, né? A gente tem essas estatuetinhas. Então a gente tem aqui um dos objetos de argila mais antigos conhecidos, recuperados, que é essa Vênus na República Tcheca, que alcança 29 mil anos antes do presente, é uma doideira, né? Então a gente está falando de muito tempo atrás. E depois outros exemplos que acontecem aqui na Turquia, ou em Creta, ou em qualquer outro lugar, inclusive no Brasil, a gente tem várias bonequinhas indígenas feitas de cerâmica, que a gente vê às vezes vendendo, né? Alguns indígenas nas praças das cidades hoje em dia, vendendo esses bonequinhos de bichos e etc. Próximo, Milena. Maquetinhas de casa e maquetinha de um templinho. Então, vocês veem que até isso, né, já brincavam, né, brinquedos de barro, modelos de um templo, modelos de uma casa, coisas que as pessoas também já fizeram com o barro e que muito provavelmente são projetadas em grande escala depois, como aquelas casas que a gente viu anteriormente. Próximo, por favor. E da parte de escultura também, né, algumas coisas interessantes, assim, aqueles guerreiros de terracota em Xi'an, que são incríveis e absurdos, que é um grande local funerário, né, é um cemitério ali de dinastias, de reis e etc., que são ali enterrados com um exército enorme de guerreiros e cavalos e carros e tudo que mostra como aquele reinado era importante, era bonito, era protegido, tinha um exército gigante. Isso daqui está a exposição. Tem um sonho de um dia ir na China, ir lá para Xi'an para ver. Joguem isso no Google, vocês vão ver o tamanho do negócio que tem, o quanto de estátua tem. E são de tamanho maior que natural. Tem uns de mais de 1,90 m, 2 metros. E cada um tem uma carinha. É sensacional, é incrível. E aqui falando de Índia, já um pouquinho mais... Pouquinho não, né? Mas mais próximo da gente, né? Na nossa era comum,
um busto de Vishnu, né, de divindades. Então, isso tudo tem aquelas paredes que tem várias cenas acontecendo que são de divindades na Índia, e vários outros também. Próximo, por favor, acho que eu estou acabando as figurinhas, quase tem 2 figurinhas para a gente ver, que aqui, esse uso funerário, então, que eu comecei a falar ali do cemitério, que é uma representação, né, afinal de contas, de toda uma riqueza de um reino, né, enterrando seus soldados e seus objetos, mas também um outro tipo de uso da cerâmica para fazer as urnas funerárias, né? Então, na funerária, urna cinerária, vai depender. O funerário, quando você coloca os ossos, né, a pessoa ali dentro, e o cinerário, quando se queima, e que daí você coloca as cinzas da pessoa. A gente tem uma urna funerária marajoara, que vocês estão vendo esse tipo de decoração, como é parecido com alguma coisa que a gente já viu lá de tempos mais recuados ainda, e uma urna, que é um vaso grego, que está em Londres, que é a urna onde estão as cinzas do Freud e da sua esposa, né? E que é um vaso grego, porque ele era um grande colecionador de antiguidades mediterrânicas, ele tinha muita coisa, inclusive vasos, e aí ele deve ter falado para a galera, quando eu morrer, me queime e me bota naquela cerâmica. Então, aqui a gente já está falando de outra coisa também, do uso que a gente faz desse passado. Entrem também na internet, a internet está aqui para a gente usar, não é verdade? E digitam os negócios de antiguidade. Vocês vão entrar em casa de leilão que vende isso daí, é um absurdo. Eu entrei hoje para procurar umas figurinhas, dava para comprar um monte de coisa. Eu não, porque eu não tenho nem euro nem dólar, mas se vende. E isso não é para fazer. Não venda, não compre. Mas que dá vontade de dar, né? Porque é tudo ilegal, essas coisas foram tiradas dos seus contextos e etc. E, por último, a última figurinha, então, os usos medicinais e terapêuticos, né? Então, banhos de lama, Ayurveda, né? Que é uma medicina ancestral ali, indiana, usa muito. Ali tem uma bolota de barro sendo colocada no joelho, né, que é para curar artrite, artrose, essas coisas, e as máscaras de argila, que hoje, na nossa fase skincare, todo mundo acaba fazendo de alguma maneira. As propriedades medicinais dos minerais, no fim das contas, né? Algumas propriedades mesmo que certos minerais têm, que fazem bem para a nossa pele, fazem bem para as nossas articulações e etc. Próximo, por favor. Olha lá, a Jéssica ama uma máscara de argila branca. Tem a branca, tem a preta, tem a vermelha, tem a verde. Tudo isso são as cores que vão depender dos tipos de minério que tem na composição. E tudo isso, então, para a gente finalizar finalmente com essas últimas frases aqui, falando por que então a cerâmica é um documento da nossa vida, por que ela é um marcador cultural. Né? Então, como é que a gente vai vendo? Vocês viram as diversidades de decoração, de técnica, de queima ou não, de objetos, de recipientes, de utensílios, de estatueta, de tudo que dá para fazer com o barro, né? Então, a cerâmica, ela não é só uma forma de arte ou de produção utilitária, mas ela vai pontuar para a gente questões muito interessantes de identidade cultural, transmissão de tradição e diversidade cultural quando a gente coloca uma ao lado da outra. Às vezes tem coisas acontecendo muito parecidas em pontos muito distantes do mundo. E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que isso chegou até lá? Às vezes as informações chegaram, às vezes a gente teve algum mecanismo cerebral muito incrível em algum determinado momento, que alguém pensou, vou fazer um quadrado, o outro falou, também vou. E aí fizeram ali desenhos muito parecidos, embora não tenha nada a ver um lugar com o outro, tipo de cerâmica com outro e etc. Próximo, Milena, agora são só os resumos, né, assim, dessa aula, né? Então, o que afinal de contas, a cerâmica, como marcador, ela vai trazer para a gente? Questões de expressão cultural, que a gente vai poder ver através de técnica, de estilo de decoração, que vai marcar uma identidade, vai refletir algo que é próprio de alguma comunidade ou algum grupo muito específico, tá? Esses padrões e tal é que transmite significado, seja cultural, mitológico, religioso e histórico. Por isso que, às vezes, a gente não sabe muito bem o que está vendo, porque, às vezes, a gente não tem a mesma chave cultural para entender o porquê daquela decoração, o porquê daquela cor, o porquê daquele desenho, mas a gente vê que tem alguma coisa acontecendo ali que é interessante para a gente ver a partir desses elementos. A gente marca essas especificidades. Próximo. Tradição e herança, então, como eu falei para vocês, é um conhecimento tradicional, muitos passam de pai para filho em alguns locais, e
Normalmente a gente tem, como eu falei para vocês que eu fiz aula de cerâmica, uma professora que sabe fazer e me passou. Então, essa questão mesmo de preservação de heranças culturais. Mas, enfim, né, também pode ser heranças diferentes desse sistema culturalzão. Mas é muito particular a gente ver que a cerâmica ela funciona, inclusive, para manter isso funcionando. Próxima. Questões de ritual, né? Então, que tem esse papel prático em ritual, seja para ter um determinado alimento, beber uma determinada coisa, alguns objetos que fazem parte da roupa que a pessoa vai colocar, alguma máscara, alguma coisa que é de cerâmica, o próprio barro no corpo, né? Para pintura, também vai demonstrar um pouco dessa questão que pode ser ritualística, normalmente são nesses momentos em que uma comunidade se integra para fazer alguma coisa em conjunto, né? E não estou dizendo ritual só como uma questão religiosa, viu, gente? O ritual do skincare é um ritual, né? Também é uma prática constante que vai se fazendo com determinadas etapas e assim por diante, né? E celebrações e cerimônias, inclusive as questões funerárias, né? A cerâmica está muito presente nesse momento de partida também. Próximo. Questões de identitária, seja local ou regional, porque não só as características muito diferentes no tipo, na forma e na decoração, mas como eu falei para vocês, na própria cerâmica. Então, às vezes, tal cerâmica é produzida só naquele lugar, porque é só lá que tem, e às vezes ela não sai dali. Às vezes ela sai, vai para outro lugar, mas a produção é sempre daquele lugar, porque é ali que tem a cerâmica, a argila, a matéria-prima específica. E aí a gente já sabe, olha, essa cerâmica é, sei lá, do Vale do Jequitinhonha, porque é só de lá que tem aquela cerâmica, ou aquela forma, ou aquela decoração. Próximo, acho que é a última, finalmente, a questão de comércios e de intercâmbios culturais, né? O comércio, como eu acabei de falar para vocês, entrem nos leilões, por exemplo, os próprios museus, né, que a gente vê uma diversidade de material em outros locais, e a questão comercial também, porque a gente usa essas coisas de uma maneira tanto do aspecto funcional, eu quero uma panela de muqueca lá das paneleiras. Eu quero porque ela é a melhor para se fazer a muqueca fica com gosto mais gostoso. Mas ela é lá do Espírito Santo, então, nossa, que incrível, eu fui para o Espírito Santo, amei, trouxe de lembrança. Então, essas coisas, né, não só a questão comercial, mas essa questão também de memória, de guardar o objeto e etc. Eu vou parar de falar, vou só fazer essa finalização, que então o que é interessante é a gente pensar que um material, uma matéria-prima, um treco que está aí, né, que está aqui do lado, vai chover, vai estar ali um pouquinho, a moqueca na panela de barro é diferente mesmo. E, bom, eu não vou entrar na discussão, porque dizem também da moqueca lá da Bahia, e tem o dendê, tem o coco, as duas são maravilhosas. Mas a panela de barro é um negócio que todo mundo fala, né? Que quando se cozinha na panela de barro, as coisas ficam muito mais gostosas, enfim. Pode ser, né? Vai saber por quê. Se é por uma questão tradicional, se é por uma questão afetiva, ou realmente uma questão tecnológica, não, uma questão dos minerais que tem ali, enfim. O que eu quero que vocês pensem é que, assim, é uma matéria-prima disponível em qualquer lugar em abundância, que do jeito que a gente está tratando o mundo, eu não sei se vai continuar tendo, algumas já sumiram, que ela é um elemento que causa, né, essas questões todas de pertencimento, de herança, de identidade, etc., mas vamos pontuar, também causa uma grande destruição, é o que a gente está vendo agora. Tanta chuva na terra faz esse lamaçal que está varrendo as cidades, e tem outras discussões a serem feitas, mas eu quero falar da cerâmica, da argila, né, e que todos esses movimentos de terra e etc. vão fazendo novas camadas, e aí vão ter novos minerais, e aí surge a tal da argila de novo, e etc. Né? Mas eu quero que vocês pensem assim, como existe mesmo possibilidades da gente saber tanta coisa olhando para o barro. Né? Então, isso é muito interessante, de vários pontos de vista, de várias teorias, em várias disciplinas, a arqueologia principalmente, junto com outras áreas de conhecimento, a mineralogia, a geologia,
enfim, depois as questões antropológicas também. Para a gente lidar com barro, que é multifacetado, a gente precisa ter uma cabeça também multifacetada para ir vendo todas essas possibilidades. Então, é isso que eu tenho para vocês, sempre passando da hora. Milena me conhece, ela não falou isso na apresentação, mas ela devia ter falado, porque eu sou uma pessoa que fala, não para, e estou até feliz que eu consegui, acho que 1h30 falar, e não mais do que 1h30, né? Não sei se ultrapassei muito. Então, vocês veem aí sobre as questões, se tiverem questões, se dá tempo de responder alguma coisa, ou a gente deixa para uma próxima oportunidade. Oi, Carol. Aqui tem uma pergunta, viu, feita agora. O Adaildo perguntou ali, a professora Carol falou que a cerâmica pode voltar a ser argila? Eu acho que essa é a pergunta. Então, sim, até as que foram queimadas, se você deixar ela... Anedota, então vamos contar essa, que é uma coisa acontecida e vista. Eu escavei uma vez, e além da escavação, a gente tinha um trabalho de laboratório, né? E aí a gente ia também trabalhar, não só com o material que estava saindo da escavação, a Milena já está rindo aí, porque eu conto essa história para todo mundo, mas enfim, não sei se tinha que contar também, mas enfim. Aí a gente tinha o material na reserva técnica do museu, tinha material sujo, eram caquinhos, né? Então esses caquinhos também não são objeto inteiro, tem outro jeito de estudar, a gente desenha, tenta remontar a cidade e tal, mas ele é um elemento de um todo, né? Então a gente estuda muito caco também, muito fragmento, eu mostrei várias coisas inteiras, mas a gente também tem muita cacalhada, muita coisa quebrada. Enfim, trabalhando com aquele material, classificando, tirando foto, desenhando, mas antes tinha que limpar. E aí a gente colocava um pouquinho de água, botava elas ali de molho um pouquinho, depois lavava tudo, e é tudo, gente, com material assim, nossa, glamuroso. É escova de dente velha, ou então escova de dente que você compra agora, balde, água normal, sabe? É tudo muito simples, na verdade. E é tão simples que eu pus de molho na bacia, fui fazendo as outras coisas, e quando eu cheguei naquela bacia específica, eu fui pegar meus caquinhos e saiu um barro na minha mão. E eram cacos que estavam queimados, né? Eram cacos de vasos que tinham sido queimados. E eu destruí uma quantidade ali de cerâmica, porque eu deixei de molho muito mais tempo do que precisava, porque nem precisava ficar de molho, mas como a gente não tinha torneiras à disposição, não era toda hora que a gente estava com água corrente lá naquele museu. Ai, passou um gato voando ali na Camila. Eu deixei de molho, porque era mais fácil. Depois eu pegava a minha escovinha, limpava, deixava secando no sol novamente. E virou uma lama. Acabei, né? Então, sim, mesmo aquele queimado, bem queimado e etc., se você deixar muito tempo na água, com certeza ele vai voltar. E é isso que eu falei de ateliês. Às vezes, e da reciclagem, né? Às vezes, a pessoa fez todo o processo, fez o objeto, queimou, secou direitinho, queimou de novo, passou um monte de esmalte, fez um monte de coisa, tá perfeito. Aconteceu alguma coisa, derrubou, na hora que pegou, tropeçou, caiu e quebrou, pega-se esses caquinhos, quebra ele mais, né, o máximo que der, coloca tudo num grande recipiente e depois enche de água. E aí ela vai passar pelo mesmo processo que acontece naturalmente ou que acontece em relação à própria olaria, né, que faz uma piscinona de decantar. E aí aquilo vai purificando cada vez mais a argila, ela vai ficando cada vez mais fininha, e aí essa argila vai tendo outras propriedades para uso depois. Então, quando vocês virem uma pocinha d'água, dá para vocês verem uma pocinha de lama, dá para vocês verem todo esse processo. Aquela lama bem úmida, depois bem molhada, né, uma água mesmo de barro, barrenta. Depois, quando ela vai decantando, vai fazendo essa casquinha mais molinha, depois endurece e depois ela fica durona mesmo. Se você queimar, ela vai ficar mais durona ainda, senão ela vai ficar daqueles que nem eu mostrei lá no começo, os pedaços de ovo de chocolate, né, que são aqueles pedaços quebrados do solo, mas dá sim. Então ela não é resistente eternamente, mas ela é muito resistente. Então por isso que ela serve às vezes em uma escavação para a gente ver qual é provavelmente ali, se você conhecer bem, estudar em repetição de todos esses objetos, qual é a produção, qual a cronologia, já foi chamada de fóssil diretor de uma escavação, porque você, pela cerâmica, você conseguiria ver que tipo de produção tem ali, que tipo de cultura, isso são nomes dos arqueólogos que vão mudando ao longo do tempo, né? Mas é um bom indicador numa escavação em que lugar você está falando sobre qual
comunidade, povoado, grupo étnico e assim por diante. Outra pergunta para a gente finalizar, Pamela perguntou, mas com relação a isso, os vasos antigos que são encontrados muitos anos depois se mantêm. Como que eles se mantêm? Mesmo com a ação natural, né, do tempo? Porque aí, quando a gente está falando do sítio arqueológico, normalmente esses lugares, eles estão preservados. A gente tem sítios que a gente conhece, que pode visitar e etc. Mas, às vezes, um sítio arqueológico, você não conhece ele até que você escave, né? Então, a gente está falando de locais que tem muita terra em cima e que já passaram por vários momentos de reutilização daquele lugar. Aí tem uma cidade, a cidade é abandonada. Aí aquilo, com o tempo, vai enchendo de terra, vai enchendo de coisa, tem uma camada nova. Aí tem outra cidade em cima. Daí, daqui a pouco, acontece um desmoronamento. Aí todo mundo vai embora. Aí aquilo vai fazendo uma série de camadas. Então, essas camadas, elas não são camadinhas. Quando a gente está falando de cidades, a gente está falando de coisas bem profundas, mesmo que a gente não esteja falando de hoje em dia, de metrô, de fundação de prédios gigantes e nada. Mas a gente está falando muito dessas camadas. Então, uma cerâmica que foi bem queimada e está lá embaixo, onde não foi mexida, muito provavelmente ela vai ficar bem preservada, seja inteira, porque às vezes acontece, sei lá, cai um... Pensem no Museu Nacional, que Deus o tenha, mas pensem no Museu Nacional. O Museu Nacional pegou fogo, caiu tudo ali. A cerâmica, muita cerâmica que tinha ali, de vários períodos, conseguiu estar preservada, não só porque era muito bem, não só porque estava dentro de algum container ou alguma coisa assim, mas mesmo em cacos, ela continua ali, ela foi requeimada, porque ela tomou uma outra camada de fogo. Então, ela pode estar com a superfície, talvez não muito boa, mas se você pegar novamente, você consegue recolar e ver um objeto inteiro, por exemplo. Né? Então, a cerâmica ela se preserva muito bem por conta dessa durabilidade. Quando ela é queimada, se preserva muito mais. Quando ela não é queimada, precisa de alguns outros elementos para que ela fique ali. Mas se ela está lá embaixo no solo, você não vai ter muitos problemas de, enfim, com esse material, né? Tem que ter algo que perturbe muito esse local onde ela está, para que ela perca a maior parte das informações dela, né? Quanto mais na superfície, pode ser, então, que ela se perca mesmo, por excesso de água, ou porque você vai andando e chutando e pronto, você perdeu. Ela vai rolando, ela vai ficando sem a forma, né? Ela vai ficando um seixinho e tal. Então, é importante olhar. O olhar do arqueólogo nisso é importante, né? Nessa pesquisa, vamos dizer, sobre o material. Muito obrigada, Prof. Carolina. Assim, ó, a gente agradece demais. E, inclusive, pela fala mais alongada, que eu acho que foi muito, muito importante, a gente está fazendo essa fala em função de uma mudança na rotina no Rio Grande do Sul, certo? Então, em função de um momento muito difícil, tá todo mundo passando, a gente teve essa possibilidade de conversar mais um pouco, né? E isso foi muito bom, não tenha dúvida que foi muito bom passar esse tempo aí conversando sobre essa ideia mesmo, né? Da importância do barro, enquanto até uma fonte histórica que conta sobre muitos aspectos, né? Então, te agradeço bastante. Vou passar algumas informações agora. Primeiramente, sobre a certificação, gente. Algumas pessoas comentaram ali que não receberam um e-mail com certificado. O que a gente organizou aqui é um grupo de estudos, certo? E que para a gente conseguir desenvolver ele, a gente conta que vocês tenham 70% de presença e a possibilidade de faltar até 30%, ok? Então, ao final de todo esse processo, aí vocês vão receber essa certificação, tá bem? A segunda informação é convidá-los, né, e relembrar que na semana que vem a gente tem a palestra que é O Tempo e o Outro, para além dos limites, diálogos sobre a química, a filosofia e a arqueologia nas humanidades, tá? Só que ela não vai acontecer na segunda, como é de praxe. Ela vai acontecer em função da agenda dos professores na quinta, tá bem? E o último convite que eu quero fazer é que entre os dias 20 e 22 desse mês, nós também estamos organizando e propondo em função da Semana no Mundo Árabe, em função dos 76 anos da Nakba.
Então, um evento que vai falar sobre o mundo árabe, sobre todos esses eventos, exatamente, a Milena está colocando ali, está projetando quem vai falar a respeito, então a gente vai trazer especialistas aí para nos orientar e para conversar sobre essa temática, tá bem? Muito obrigada a todos, todas que estão presentes aqui, e nos vemos na próxima semana. Diga, Daildo, pode ficar à vontade. Professora, boa noite a senhora e a todos, e muito obrigada, professora Carol. Mas essa aula de quinta que vem será no mesmo horário, 5h30 e 6h30? Isso. Tá, ok. Muito obrigado. Será enviado e-mail com todas as informações, tá bom? E lembre-se que a gente está usando sempre o mesmo link, tá bem? Então, se perder, busca lá nos e-mails anteriores. Tá bem? Um abraço a todos, boa noite. Vocês fiquem que eu tô... Enquanto o povo sai. Pode interromper a gravação, Milena. Ah, é verdade. Parar a apresentação. Aqui.